Fala galera que acompanha o Resenha do Bias. Bom, primeiramente eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, que o vídeo hoje vai ser um vídeo de desabafo, tá? Vai ser um vídeo pra gente falar da vergonha e do vexame que esse time mais uma vez fez o seu torcedor passar. E, cara, eu quero dividir essa eliminação do Corinthians na Sul-Americana, nessa derrota que culminou na eliminação do Corinthians na Sul-Americana em duas partes, mas vamos lá, porque tem muita coisa pra falar, enfim. O Corinthians é um time mal montado. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que falar isso. É um time muito, muito mal formulado, que, infelizmente, por conta de gestões antigas, né? Gestões antigas que eu digo antes de Augusto Melo entrar, basicamente destruíram o clube, destruíram a instituição. Contratações assim ridículas, time envelhecido e Augusto pega esse elenco, basicamente não tem ninguém, ele tem que montar ali as pressas e a verdade é que ele monta muito mal. Assim, ele consegue até uma peça ou outra boa ali, é... só que o time em si é muito, mas muito mal pensado e mal formulado. É um time assim torto, é um time torto. O time não tem pontas, né? O time não tem pontas. Ah, mas tem o Thales Magno. Cara, Thales Magno nem jogador de futebol é. Tá entendendo? Thales Magno esse que custou uma bala, que custa 5 milhões só de empréstimo, tá? A gente paga 5 milhões por ano pra ter o Thales Magno, fora o salário dele, que deve ser astronômico também. Pra um cara que não faz nada em campo. Nada, não rende nada. Cara nulo. Zero. Não tem velocidade, não tem chute, não tem explosão, não tem nada. Então, o Thales Magno hoje é um nada no Corinthians. E se ele era um nada no Corinthians antes do contrato dele acabar, que era até junho, por que o Corinthians renovou antecipadamente com o Thales Magno? Por quê? Já deu pra ver que era um jogador que não agregava em nada. Por que renovar mais um ano com o Thales Magno, gente? A gente tá a ponto de. Beleza, nós sabemos se tem essa cláusula no contrato, mas de chegar lá para o New York City e falar, cara, a gente paga antecipadamente se tiver que pagar para devolver ele. Toma, a gente paga para se livrar, entendeu? Pelo menos se livra do salário aí que tem que pagar por mais de um ano para ele. Então, um cara que não vai agregar em nada, já mostrou isso. O Corinthians precisava de pontas rápidas, né? Pontinha mesmo, pontinha, clássico, rápido, sem muita inteligência, mas que dê velocidade no jogo. Não tem, não tem um. Não tem um. E aí não temos um e contratamos um técnico que não sabe jogar sem pontas, né? E aí, cara, vai se somando, entendeu? Todos esses fatores vai virando uma grande bola de neve. O Dorival, agora falando especificamente dele, é um técnico que eu esperava mais. Eu preferi o Diniz, tá? Me chamaram de maluco, mas eu preferi o Diniz. E a gente já tá vendo aí que o Vasco, né, é um time muito pior do que o Corinthians. Talvez a única gestão da Série A que seja pior do que a do Corinthians tá jogando muito mais bola que o nosso time. Já tá muito melhor. O Diniz chegou lá e fez um efeito imediato. E o Dorival fica com um papinho de que ele precisa de tempo, tempo, tempo. E que ele não consegue fazer nada se ele não tiver o tempo. Se ele não tiver a parada pro Super Mundial, ele não consegue fazer nada, nada. Eu nunca vi um técnico que custa 2 milhões de reais por mês, que se não tiver um mês para treinar o time, ele não consegue fazer nada. O time não consegue jogar. E aí ele fica com essa. Não, vou consertar a defesa e tal, beleza. O Corinthians parou de tomar tantos gols que ele estava tomando, mas não consegue produzir nada. O ataque do Corinthians é inoperante, o ataque do Corinthians é um nada, o ataque do Corinthians não existe. E aí o Dorival bota a culpa que ele precisa de tempo, mas cara, o Diniz com muito menos tempo que você, porque chegou depois do Vasco, conseguiu fazer o time do Vasco atacar e jogar muito melhor, e transição, e posse de bola, e triangulação, e jogadinha, e você não tem nada, Dorival. O que você faz então, cara? Ah, não, mas eu melhorei a defesa, mas a gente ainda perde o jogo. Ainda perde o jogo porque essa zaga também é horrível. Você é fraco, você está se mostrando fraco, né? Eu não vou decretar aqui, não vou pedir sua cabeça aqui agora. Por mais que eu esteja muito puto com você, eu não vou pedir sua cabeça agora. Mas você está se demonstrando até hoje, até agora, né? Com aí quase um mês de trabalho, um técnico super fraco, cara. E é lógico que você vai ter mais tempo pra treinar o Corinthians, porque assim,
Eu acho que na boa, se escolheu você e escolheu pagar o que você pediu, que não é pouco, então, meu irmão, se for pra cair com você, cai com você. Entendeu? Agora, tu tem que fazer esse time jogar bola, cara. Porque esse elenco é mal montado, é fraco. Moto é foda, né? Esse elenco é mal montado, é fraco, mas dá pra jogar melhor. Dá pra extrair mais coisas desses caras. Beleza? Então, o primeiro ponto é isso, Dorival. Agora vamos lá, porque eu queimei a largada falando Thales Magno, né? Porque esse jogador me dá raiva. Mas vamos falar do time agora em si. Jogadores do Corinthians foram poupados contra o Galo para essa partida contra o Huracan e ganharam de brinde do próprio Huracan jogar contra seus reservas. O Huracan escalou o time reserva para enfrentar o Corinthians porque eles estão na final do Apertura, lá o torneio, o primeiro campeonato nacional desse ano, de 2025, da Argentina. O Huracan está na final, depois de não ganha 52 anos, enfim. Ou seja, era só ir para a Argentina e fazer um jogo de titulares do Corinthians, que tem uma folha salarial muito maior do que o do Huracan, que tem um investimento muito maior do que o do Huracan, que tem um time, pelo menos de nome, muito melhor do que o do Huracan, ganhar jogo dos reservas do Huracan, mas não conseguiram. Não conseguiram e assim, não é que nem. Não só não conseguiram, né? Não fizeram porra nenhuma em campo. Que a gente. Que foi aquilo? Que jogo foi esse, gente? Assim, é, a zaga continua sendo destrambelhada. Tá, Dorival fez com que o Corinthians tomasse menos gols. Realmente está um pouco mais organizado. Mas ainda assim, o time, cara, tomou 3 do Mirassol, entendeu? Tomou um dos reservas do Huracan, assim. Fora a pressão, né? Fora a pressão que os caras deram na gente. E aí, cara, beleza, a zaga ainda é o melhor, né? Incrivelmente a zaga do Corinthians é uma merda, mas é o melhor coisa que a gente tem no time hoje. Porque a gente vai do meio pra frente e é um nada. É um nada, mano. É uma bagunça. Não tem nada, não tem nada. Esse 4-1-4-1 Dorival, você pega ali do meio pra frente, Raniel fazendo a série de bola, totalmente perdido. Não sei, o Raniel entra em competição sul-americana, ele se perde. E aí você vai ali, porra, Carrilho. Até tem bons jogadores, né? Jogadores habilidosos, cara. Jogadores técnicos, Carrilho, Bidon. E aí você veio depois no segundo tempo com o Igor Coronado, Garro, Memphis Depay na frente, cara. Um craque. E esses caras não conseguem fazer nada. Nada, mano. Nada. E você vê também que eles não queriam, né, fazer nada, assim. Você vê que os caras estavam de barriga cheia. Não sei se era barriga cheia, porque não ganhou porra nenhuma, tá? Ganhou o Paulista, mas... É isso, ganhou o Paulista e foda-se o resto do ano. Sabe? Então é uma falta assim de caráter, de coerência, de vontade, de tudo. E, cara, já passou da hora pra mim da torcida dar uma pressão maior nesses caras, cara, porque o que aconteceu foi muito feio. É uma vergonha ter caído na pré-Libertadores do jeito que caiu pro Barcelona de Guayaquil, que foi último do seu grupo na Libertadores. Ganhou um jogo só, ficou em último, não vai nem pra repescagem da Sul-Americana. Ou seja, um time horrível que o Corinthians tomou 3-0. Beleza, era o Corinthians de Ramon Dias, mas eram esses jogadores aí. E esses jogadores que custaram, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Pra falar que esse time nojento que a gente vê do Corinthians custou mais de 200 milhões de reais, tá? E custou bem mais, tá? Mas a gente dá um aproximado aí, tá? Garro, 7 milhões de dólares. Boa contratação, beleza, não tem o que falar do Garro. Félix Torres, 7 milhões de dólares. Mateuzinho, 4 milhões de euros. Hugo Souza, entra na mesma, né, no mesmo balaio do Garro, ótima contratação, 1 milhão de euros. Alex Santana, 3 milhões de dólares. Alex Santana, um cara que não serve nem para ficar no banco do Corinthians quando entra a gente entra em desespero, 3 milhões de dólares. Charles, 1,7 milhões de dólares. José Martínez, 2 milhões de dólares. Kaká, zagueiro Kaká, 4 milhões de dólares. Ou seja, só Kaká e Félix Torres, a gente tá falando aí de mais de 10 milhões de dólares, beleza? É isso aí, Corinthians. Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Né? Se a gente tá
não tá nem jogando no time. A gente pagou 5 milhões de dólares pra um cara que não tá nem no time nosso e que a gente paga o salário dele pra ele jogar em outro time, beleza? Ranieri, 14 milhões de reais. Pedro Henrique, que já foi pro Ceará de graça também, 2 milhões de reais. 2 milhões que a gente enfiou no rabo. E o Thales Magno, 10 milhões de reais, porque dois empréstimos de 5 milhões cada. E aí fora os que vieram aí sem custos, né? Mas enfim, com salários altos, com luvas, com a porra toda. André Carrilho, Angeleri, Igor Coronado, Gustavo Henrique, André Ramalho, Hugo Bota, Diego Palacios e Memphis Depay. Esse time não foi nada barato. E esse time não entrega porra nenhuma em campo. Cara, eu não vou falar de eu não vou falar de diretoria do Corinthians nesse vídeo, mas é lógico que tem né, uma parte considerável de culpa nisso tudo, em gestão, né? Eu digo diretoria, eu digo gestão. Beleza, a gente tem a personificação ali do Augusto Melo, do Duílio com a segunda passagem do Andrés, renovação de transparência, enfim, que destruiu no Corinthians, jogar no Corinthians nesse limbo aí que tá hoje, de dever e não conseguir ganhar títulos, né? E, e aí, cara, o torcedor não tem o que fazer, só ficar com essa cara de palhaço assistindo esses babacas aí jogarem, esse futebolzinho mequetrefe que estão jogando. E, cara, eu não sei, sinceramente, assim, onde vai parar, sabe? Não sei onde vai parar. Falando, né, do campo só e da comissão técnica, que é o que eu tô tentando focar nesse vídeo aqui. É, assim, é um time que, se não for bem reforçado nessa janela de meio de ano, cara, a gente não tem perspectiva nenhuma. Nenhuma. O Dorival também, infelizmente, não dá essa perspectiva de melhora pra gente. Eu acho que tá todo mundo dando uma trégua pra ele, né, uma segunda chance por ele ter pedido esse tempo do Super Mundial e ele vai ter esse tempo do Super Mundial pra treinar esses caras. Que se na volta do Super Mundial não mudar drasticamente, pelo menos a forma como o time ataca, que hoje é nada, é nulo, eu arrisco dizer que é o pior ataque, assim, do Brasileirão, em questão de produzir lances e fazer jogadas, enfim. Se a gente não vê essa melhora, cara, é desesperador, mano. É desesperador e o buraco pode ser mais embaixo do que a gente pensa. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. É, não teve resenha do bando e essa semana muito porque a galera também tá desanimadaça. E, enfim, o canal tem que prosseguir, né? Espero aí que vocês que estão vendo esse vídeo se inscrevam, deixem o like, deixem nos comentários aí o que vocês estão achando do Corinthians, o que vocês estão achando do Dorival, o que vocês acham de jogador, pode nomear jogador aí. Quer falar de gestão também, de diretoria, pode falar. Enfim, tá fora, cara. Torcedor do Corinthians não tem paz. Bom, é isso. Muito obrigado aí. É... Pra quem acompanhou, vamos embora agora. Corinthians e Vitória. Confronto fácil no Brasileirão. E se a vitória não vier, se a vitória contra o Vitória não vier, aí é porque, bicho, a coisa tá feia mesmo. E, enfim, já tá feia, né? Mas aí é porque a vaca foi pro brejo, não. Enfim, tamo junto, rapaziada. Valeu, falou, tchau.